Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Mais um vídeo de trigonometria. Hoje, ângulos notáveis. O que é ângulos notáveis? Na verdade, nós queremos destacar os valores de seno, cosseno e tangente de ângulos como 30, 45 e 60. Começaremos fazendo isso pelo ângulo de 45 graus. Bom, desenhei aqui para vocês um quadrado, digamos, de lado A. A, A, A e A. E vou considerar dentro deste quadrado a diagonal, que é justamente o segmento que liga esses dois vértices opostos aqui. Digamos que aqui seja um certo Dzinho. Bom, se eu estou num quadrado, eu sei que os ângulos internos dele são sempre 90 graus. Em particular, se eu destaco aqui, digamos, um triângulo ABC, nós temos que D é a hipotenusa desse triângulo ABC. Bom, pelo Teorema de Pitágoras, o que nós sabemos? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Portanto, a hipotenusa é quem? Ao quadrado é 2A ao quadrado. Logo, a hipotenusa é a raiz disso. Então, fica raiz quadrada de 2A ao quadrado. Portanto, a hipotenusa é A raiz de 2. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Esse A é um número positivo, é o lado de um quadrado. Para que eu fiz isso? Olha, então, vamos desenhar só esse triângulo ABC aqui para cá, para fora. Eu tenho um ângulo 90, ABC. Este lado mede A, este mede A e esse nós acabamos de determinar em função de A raiz de 2. Olha, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Observa que este ângulo que eu estou pintando de preto, ele enxerga um certo valorzinho A. Este outro ângulo beta, esse outro ângulo aqui em B, digamos, pintando de vermelho, ele enxerga o mesmo tanto A. Então significa que este vermelho e este preto são iguais, digamos, um certo valorzinho alfa. Uma vez que a soma dos ângulos internos é sempre 180, significa que alfa mais alfa, 2alfa, mais 90, isto é 180. Logo, 2alfa é 180 menos 90. Portanto, o ângulo é de 45. Então, nós estamos falando de 45 graus. Bom, o que é o seno e o cosseno de ângulos aqui dentro? O seno, então, nosso ângulo alfa é 45. O seno de 45 é quem? Cateto oposto, digamos, em relação a esse vermelhozinho aqui. Cateto oposto, que é A, sobre a hipotenusa, que é A raiz de 2. A dividido por A fica 1. 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, raiz de 2 vezes raiz de 2, nós chegamos então que o seno de 45 é raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. O cosseno de 45 é a mesma coisa. Cateto adjacente, mede A, sobre a hipotenusa, A raiz de 2. Esta conta nós acabamos de fazer, então isso dá raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45 é o cateto oposto, Azinho, sobre o cateto adjacente, que também mede A. Portanto, já sabemos o valor de seno, cosseno e tangente de 45, raiz de 2 sobre 2 e 1. Passemos agora aos ângulos de 30 e 60 graus simultaneamente. Para isso, eu desenhei aqui um triângulo supostamente equilátero, ok? Então, vamos supor que esse desenho aqui foi bem feito. E o truque aqui agora, galera, é simplesmente construir a altura relativa, digamos, ao segmento BC. Lembrando que a altura ele é o segmento que parte do vértice oposto e forma um ângulo de 90 graus. O interessante é que em triângulos equiláteros, ou seja, triângulos que têm os lados, os três lados iguais e, portanto, os três ângulos também iguais, este ponto aqui, que é o ponto que forma a altura, ele coincide com o ponto médio do nosso triângulo. Então significa que, sei lá, se aqui fosse um pontinho M, que a distância de BM e de M até C é a mesma. Nós chamamos de A
Então, aqui nós temos metade de A e aqui a outra metade de A. Vou desenhar, por exemplo, o triângulo aqui para fora. O triângulo AMC. 90 graus. De M até C, metade de A. De A até C é Azinho. E aqui a gente não sabe a altura. Bom, se você se recorda, a altura de um triângulo equilátero é conhecido como L raiz de 3 sobre 2, onde L é o lado desse triângulo. Se você não lembra, a gente deduz isso aqui agora usando o quê? Pitágoras. E para que eu uso Pitágoras? Então, Pitágoras me diz que hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Eu preciso determinar h em função de a. Então, nós ficamos com h ao quadrado. A ao quadrado é h ao quadrado mais a ao quadrado sobre 4. Portanto, a hipotenusa ao quadrado é a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. Então, isso fica 4a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. 3a ao quadrado sobre 4. Portanto, a altura é a raiz de 3a ao quadrado sobre 4. Portanto, é raiz quadrada de a ao quadrado é a, de 4 é 2. A raiz de 3 sobre 2. Esta é a altura, ok? Bom, para que eu precisei determinar a altura? Se eu volto para cá, para esse meu triângulo inicial, tem então que essa altura, ela vale a raiz de 3 sobre 2. E aqui dentro nós temos um triângulo retângulo, que aqui mede 60 graus, e aí você se recorde, este triângulo ABC original era um triângulo equilátero. Portanto, significa que cada um desses ângulos aqui é 60 graus. Em particular, esse ângulo aqui é 60 graus. Recorde novamente, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Eu tenho 90 com 60, 150. Para 180 faltam 30. Então aqui, ó, estou até circulando, nós temos um triângulo que um dos ângulos é 60 e o outro é 30. Vamos usar agora definições de seno e cosseno e tangente para 30 graus. Bom, perdão, para esse triângulo. Vou até fazer aqui no desenho nesse verso para a gente não precisar mudar a página. O que é seno de 30 graus? É o cateto oposto a 30 graus, A sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é A. Como dividimos fração? Conservamos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Portanto, o seno de 30 graus é meio. Cosseno de 30 graus. Cateto adjacente, o adjacente é quem? É A raiz de 3 sobre 2. Todo mundo dividido pela hipotenusa, que é A. Divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Divisão de fração. 2 simplifica com 2, A com A. Ficamos com 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, temos então que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Bom, se você fizer a mesma continha, então deixo como um exercício curioso para você aí, você vai ver então que isso a gente já observou no vídeo anterior sobre trigonometria, que o cosseno de 60 graus é o mesmo que o seno de 30. Olha só, rapidinho, cosseno de 60, cateto oposto, cateto adjacente, A sobre 2, dividido por A. Mesma continha, meio. O seno de 60, agora sim, cateto oposto, A raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é A. Então, seno de 60 também dá raiz de 3 sobre 2. A diferença aqui é a tangente de 60, que é cateto oposto a 60, A raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, A sobre 2. Se você fizer essas continhas, isso dá raiz de 3. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, eu vou pôr uma tabelinha aqui, que normalmente é como vocês veem.
essa é a tabelinha dos ângulos notáveis. O que nós aprendemos é que o seno de 30 é meio, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 coincide com o seno de 60. O cosseno de 45 é igual ao seno de 45 e o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. A tangente de 45 nós calculamos agora, a de 60 também e a de 30. Então nós temos essa tabelinha famosa que é dos ângulos notáveis. Voltaremos em breve com novos vídeos sobre trigonometria. Obrigado!